Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda e estou acompanhando vocês nessas 5 aulas conceituais da disciplina de Contabilidade Avançada. Bom, no primeiro tópico da disciplina, nós vimos um pouco sobre a avaliação com o valor justo e a atualização ao valor presente. Nós vimos também sobre as combinações de negócio, como a transformação, a incorporação, fusão e cisão. E, para finalizar a unidade 3, nós vimos um pouco sobre o método de equivalência patrimonial, também conhecido como MEP, que avalia esses investimentos de uma empresa na sua investida, né? Agora, na unidade 4, qual que vai ser o objetivo de aprendizagem? Vai ser conhecer um pouquinho mais das consolidações das demonstrações contábeis, né? Então, isso aí vai tratar principalmente das demonstrações de empresas que estão sobre o mesmo domínio, né? O mesmo controle. Então, vamos imaginar um pouco, né, como se fosse dentro de uma família, em que você tem, por exemplo, 3 membros, cada um dos seus membros tem suas próprias receitas, seus próprios gastos. Contudo, você precisa elaborar uma demonstração conjunta, né, de todos esses membros dessa família. Para isso, você vai precisar de alguns ajustes, pois, por exemplo, pode acontecer que haja transação entre os membros dessa família, né? Como a compra de um carro, a venda de um celular de um para o outro, no qual há uma transação em dinheiro em troca de uma mercadoria, por exemplo. Como será que isso impacta no momento das consolidações das demonstrações contábeis? Qual que é o tratamento contábil que existe por trás desses valores que estão presentes lá nas demonstrações contábeis das empresas, né? Principalmente que estão no mesmo controle. Então, é nessa reflexão, é nessa linha de raciocínio que nós vamos desenvolver essa unidade 4 para buscar compreender como realizar demonstrações contábeis, né? Eu pensei bem na importância de se realizar a consolidação, né? Imagine essa família se a gente fosse analisar a situação financeira de cada um. Cada um pode ter um resultado diferente, cada um pode ter uma margem de sobra, por exemplo, de salário ou de despesas maiores. No entanto, para entender o funcionamento, né, daquela família, parte econômica, parte financeira, nós precisamos do quê? Consolidar esses resultados, essas demonstrativos, digamos, individuais, para que nós possamos conhecer a situação do todo, do conjunto daquela unidade familiar. Então, é dentro dessa perspectiva que se considera as consolidações das demonstrações contábeis, tá bom? Então, vamos lá. Então, qual vai ser o plano de estudo? Por onde que nós vamos percorrer para que a gente consiga, ao final da unidade, ter alcançado algum nível de compreensão e de entendimento sobre o que é necessário. Então, nós vamos trabalhar aqui com a consolidação das demonstrações contábeis, né? O que é isso? Como fazer? O pronunciamento técnico CPC 36, o que é isso? É uma normativa que fala e estabelece critérios para que se elabore essas consolidações. Feito isso, feito esse entendimento, nós precisamos entender também quais são os processos envolvidos na consolidação, as normas, bem como os papéis de trabalho. Quando eu falo em papéis de trabalho, eu estou falando em exemplos ou procedimentos, né, que eu posso utilizar para realizar a consolidação. A gente vai trabalhar sobre a eliminação de saldo, né, de venda entre empresas do mesmo grupo e saldos de investimento. Ou seja, algumas transações que podem acontecer entre empresas do mesmo grupo e que devem ser desconsideradas, né, de alguma forma, para que possa essa consolidação das demonstrações representar realmente essa situação da contábil dessas empresas, tá? Já que as consolidações, né, dos demonstrativos contábeis, eles devem ser feitos, eles são feitos geralmente para esses grupos de empresa em que há um certo controle de uma empresa sobre a outra, tá bom? Então, por isso que é bastante importante pensar nesses processos de consolidação e em todas as operações que nós devemos refletir, né, e eliminar em relação a saldos, tá bom? Então, vamos começar. Logo no início, a gente tem uma contextualização, né, do que acontece com as empresas, né? As empresas, elas buscam o quê?
mais lucro, elas buscam ser competitivas, elas buscam ter um menor custo, né? Como que é possível? A gente viu um pouquinho já hoje aqui na disciplina, que existem diversas maneiras, por exemplo, de uma empresa se tornar mais competitiva, dessas empresas elas aumentarem, por exemplo, a atuação, a participação no mercado, a área de atuação, e algumas dessas formas envolvem essa captação ou aplicação de recursos em outra empresa, né, em capital societário. Ou seja, as participações societárias, alguma forma de combinação de negócios, enfim. Tudo isso traz alguma implicação contábil. Quando diz implicação contábil, como que eu vou consolidar, como que eu vou demonstrar as minhas informações, como que eu vou elaborar esses demonstrativos para que as pessoas que estão analisando, os stakeholders, as partes interessadas, possam compreender a realidade desse grupo econômico, né? E quando eu falo aqui em todo esse cenário em que empresas estão buscando maior competitividade, maiores lucros, menores custos, existe também algumas mudanças que acontecem a nível contábil para tentar acompanhar todas essas modificações que acontecem no comércio, enfim, para que elas possam se tornar mais fidedignas, as informações contábeis. Uma dessas transformações acontece no quê? No nível das consolidações. Então, vamos tentar entender o que é consolidação, né? É quando eu reúno ou integro os resultados contábeis de um conjunto de empresas, né? Então, essa é uma definição bastante importante que vai nos acompanhar, mas ela não é suficiente para nós entendermos todo o desdobrar do que é a consolidação e do que ela permite, né? Então, nós vamos pegar, por exemplo, o DRE, nós vamos pegar o balanço e nós vamos reunir e integrar os resultados contábeis, né? Ou seja, de mais de uma empresa. Como que a gente vai demonstrar tudo isso junto, tá? Então, quando a gente fala em consolidação das demonstrações contábeis, o que nós podemos entender por meio disso? Ela vai unificar as diferentes demonstrações de sociedades controladas e as suas controladoras. Ou seja, lembra que a gente discutiu na aula passada um pouquinho sobre o controle, né? Então, esse tipo de união, esse tipo de participação vai envolver a consolidação dessas demonstrações. E isso implica em um resultado contábil para o grupo. Então, eu tenho um grupo de empresas que vai ter um resultado para eles. Isso implica que será eliminada a obrigatoriedade, por exemplo, de uma demonstração por empresa? Não, não implica que cada empresa deixe de realizar sua própria demonstração, mas que há a necessidade desse resultado do grupo ser evidenciado por meio da consolidação, tá? Então, ele vai conjugar em um mesmo relatório essas demonstrações de um conjunto de sociedades que estão sob o mesmo controle, tá bom? E quando eu falo que eu vou demonstrar, que eu vou conjugar, que eu vou unificar, não significa apenas que eu vou somar saldos. Essa é uma das etapas, né? Somar saldos de caixa, ativo, enfim, todas esses contas que estão, por exemplo, no balanço patrimonial. Contudo, um cuidado que deve ser tomado, que é muito importante, principalmente quando se fala em consolidação, é que o processo de consolidação envolve ajustes, envolve considerar quais saldos devem ser desconsiderados para que haja uma consolidação. Isso envolve o quê? Operações mútuas. Esse é um exemplo bastante interessante e clássico de como realizar ajustes nas demonstrações com a finalidade de apresentar uma versão consolidada. Então, nós vamos criar, né, demonstrações, elaborar essas demonstrações contábeis consolidadas, considerando o conjunto de todos os resultados dessas empresas que estão sob o controle em comum. No entanto, não pode se esquecer de que há uma necessidade de realizar ajustes, pois há operações mútuas que devem ser desconsideradas no momento dessa consolidação. Então, essa é uma das especificações e um maior cuidado a se tomar quando nós falamos sobre as consolidações dessas demonstrações contábeis, tá bom?
Então, vamos tentar exemplificar por que é necessário que haja esse ajuste, né? Então, eu trouxe aqui alguns desenhos para tentar explorar duas situações hipotéticas, né? A gente tem um pai ou filho, e digamos que o filho compra do pai um carro. Hipoteticamente, o filho tem que pagar 10 mil reais para o pai, e o pai entrega esse carro. Individualmente, houve uma alteração. Contudo, quando nós pensamos no conjunto familiar, será que houve uma alteração da riqueza? Né? A resposta é não. No conjunto familiar, não houve uma alteração de riqueza, pois o que acontece é uma transferência de um membro para o outro. Né? Quando o filho precisa pagar 10 mil para o pai, os 10 mil do filho passa para o pai e o bem carro do pai passa para o filho. Houve uma mudança na propriedade individual, mas em conjunto a riqueza é a mesma. Então, é por isso que operações mútuas desses grupos de empresas que têm um controle, elas devem ser eliminadas. Vamos agora trazer um exemplo que foge um pouquinho do âmbito familiar e entra um pouco mais no âmbito empresarial. Imagine, por exemplo, que eu tenho uma empresa A, que é essa daqui, e eu tenho uma empresa B. A empresa A tem o direito de receber 5 mil de B, né? Eu tenho contas a receber lá de B de 5 mil reais. E B tem o dever, né, de pagar 5 mil para A. Então, aqui eu tenho um ativo e eu tenho um passivo no mesmo valor, que envolve uma transação entre empresas do mesmo grupo, né? O que eu faço na hora que eu vou consolidar esse balanço? Será que eu devo deixar? Pois pense bem, individualmente houve assim uma alteração, né? Eu tenho 5 mil reais para pagar numa empresa, 5 mil a receber em outra. Contudo, quando eu penso no conjunto, há apenas uma transferência de recursos de uma empresa para outra e não uma alteração de riqueza. Então, quando eu falo de operações mútuas entre empresas do mesmo grupo e sobre o mesmo controle, eu estou falando de transações que não vão modificar a situação da riqueza dessa empresa, mas que no conjunto a riqueza vai ser a mesma, apenas transferência de posse, mas se nós pensarmos em grupo, não aumenta ou nem diminui a riqueza, né? Então, é por isso que é muito importante na hora de fazer consolidação que se considere todos esses ajustes para que a consolidação ela possa refletir o que realmente tem acontecido, o que realmente acontece em termos de riqueza para um grupo de empresas, tá? Então, dois exemplos, um no âmbito familiar e um no âmbito empresarial, para mostrar, né, para tentar exemplificar como que algumas operações, quando pensadas em conjunto, elas geram uma perspectiva de transferência e não de aumento ou diminuição de riqueza. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o pronunciamento técnico CPC 36, ou seja, especificamente um pouco sobre a norma, do que está parametrizado enquanto legislação, enquanto norma de contábil para essas demonstrações contábeis. Vamos lá? Controladoras devem apresentar demonstrações contábeis. Quem que apresenta as demonstrações contábeis? As controladoras. O que o pronunciamento CPC 36 define? Que a entidade controladora, que é aquela que tem o controle de uma ou mais entidade, apresente as demonstrações contábeis consolidadas, né? Então, quem vai apresentar vai ser a controladora, né? Aquela empresa que detém o controle. O CPC ele vai definir também o quê? O que é esse controle e qual é a base para a consolidação. Por que ele precisa definir o que é o controle? Porque é esse controle que vai ser a base, né? Sobre o qual deve ser elaborada a consolidação. Eu preciso que tenha o controle para que seja necessária a consolidação. O que o CPC 36 fala também? Ele define como aplicar o princípio de controle para identificar se o investidor controla a investida e, portanto, deve se consolidá-la. Ou seja, é ele que vai mostrar qual que é o princípio de controle para que se verifique se realmente há um investidor que está controlando ou não uma investida, tá? Então, é o CPC que vai definir como que eu vou saber se é
ou não é um controle. Ele também define o quê? Os requisitos contábeis para a elaboração das demonstrações consolidadas. Então, eu quero saber como que eu vou elaborar uma demonstração consolidada. Eu estou aqui no CPC 36, né? E ele vai definir o quê? A entidade de investimento estabelece uma exceção para a consolidação de controladas específica da entidade de investimento. Ou seja, o que nós vamos encontrar um pouco também no CPC 36? Uma pequena exceção que vai ser no caso de entidade de investimento. Mas você pode estar me perguntando, né? O que é entidade de investimento? Como que eu vou saber o que é isso? Né? Então, vamos agora trabalhar um pouquinho sobre o conceito de sociedade de investimento, né? Então, primeiro, não precisa de demonstração consolidada quando estiver obrigada a mensurar por valor justo. O valor justo nós vimos na primeira unidade, né? Uma medida baseada no mercado e que tem que ser justa para ambas as partes, né? Mas, afinal, o que é uma sociedade de investimento? Como que eu vou caracterizar esse tipo de sociedade? Sociedade de investimento é aquela que obtém recursos de um ou mais investidores, né? E o intuito de obter esses recursos é prestar aos investidores os serviços de gestão de investimento. Eu capto recurso desses investidores e presto serviços de gestão, né? Eu comprometo com os meus investidores de que o propósito comercializar é investir recursos exclusivamente para retorno de valorização do capital, receitas de investimento ou ambos. Tá? Então, eu me comprometo que eu vou investir esses recursos para receber esses retornos. O que sociedade de investimento é? Ela mensura e avalia o desempenho de substancialmente todos os seus investimentos com base no valor justo. Mas o que é valor justo? É a nossa unidade 1, né? Uma medida baseada no mercado, a qual eu verifico o valor justo para ambas as partes que não estão obrigadas a realizar essa negociação. Então, mais algumas características de uma sociedade de investimento, para que eu possa caracterizá-la. Ela possui mais de um investimento, possui mais de um investidor, né? Um investimento e investidor, a pessoa, a empresa, né? Possui investidores que não são partes relacionadas à entidade, não estão de alguma forma relacionadas, e possui participação societária na forma de participação patrimonial ou similares, tá? Então, resumindo, a sociedade de investimento, né, vai trabalhar com diferentes investidores, investimentos, e ela não precisa consolidar quando ela estiver obrigada a mensurar pelo valor justo. Bom, mais alguns critérios e definições que nós podemos encontrar no CPC 36, que trata bastante desse assunto, para tentar tornar mais claro, né, para o nosso dia a dia. Então, quais são outros critérios para que a controladora, no caso, não apresente as demonstrações consolidadas? Vamos lá. Quando as controladas forem obrigadas a mensurar o resultado pelo valor justo. Quando os instrumentos de dívida ou patrimoniais não são negociados publicamente. Eu não preciso consolidar, é isso que a gente está vendo pelo pronunciamento, né? E quando não estiver arquivado ou em curso de arquivamento, seus balanços junto à Comissão de Valores Mobiliários ou órgão regulador. Tá bom? Então, todas as empresas precisam consolidar? Não, o CPC 36 mostra algumas particularidades de empresas que não precisam divulgar esses demonstrativos contábeis de maneira consolidada. Então, ele trata um pouco da sociedade de investimento e alguns outros critérios na qual a controladora não precisa consolidar, tá bom? No entanto, vamos pensar um pouquinho do outro lado, né? Aquelas que precisam realmente publicar os demonstrativos contábeis de maneira consolidada. O que é necessário para que isso aconteça? Que a controlada e a controladora utilizem, por exemplo, práticas contábeis uniformes e similares para as transações que são similares, né? Ou seja,
alguns critérios de contabilização, alguns critérios de lançamento, elas precisam ser o quê? Uniformes, para que eu possa realizar a consolidação dessas demonstrações, para que essas demonstrações consolidadas comuniquem o que realmente acontece, né, em ambas as empresas, ou mais de 2 empresas no qual eu estou consolidando. Outro detalhe, quando começa, né, o processo da consolidação, ele começa no momento em que se obtém o controle da empresa. E quando que acaba, né, a necessidade de se realizar uma consolidação? Quando o investidor perde o controle da investida. Então, quando que eu vou saber se eu devo ou não começar o processo, né, por exemplo, de consolidação? Quando eu tenho o início de uma obtenção de controle de uma investida, tá? Então, esse é um critério. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho o que o CPC 36 traz sobre o procedimento para registro contábil da perca de controle. Quando uma empresa perde o controle, nós vamos precisar realizar algumas ações em termos de baixa, reconhecimento e reclassificação e reconhecimento de valores referentes a essa perca de controle, né? O que acontece com os valores contábeis? A gente vai acompanhar no livro essa tabelinha que tem aqui, ó, baixar, né? Então, eu vou ter que baixar todos os ativos, até mesmo os ágios e passivos, da controlada pelo seu valor contábil na data em que o controle for perdido. Então, eu vou precisar baixar os ativos referente a esse controle pelo valor da data, né? E o valor contábil de qualquer participação de não controladores ex-controlada na data em que o controle for perdido. Então, a referência é quando se perde o controle, tá? O que eu preciso reconhecer quando eu perco o controle? O que eu preciso reconhecer em termos de registro contábil, né? O valor justo da contrapartida recebida, se houver, né? Quando proveniente de transação, evento ou circunstância que resultam na perda de controle. Então, essa distribuição de contrapartida, né? Que resultam da perda de controle, envolve a distribuição de ações, por exemplo, de controlada aos proprietários em condição de proprietários. Então, qualquer investimento eu também preciso reconhecer retido na ex-controlada pelo seu valor justo na data em que o controle for perdido. Então, a gente vai ter que reconhecer o valor justo da contrapartida e de qualquer investimento retido na ex-controlada, tá? O que eu vou reclassificar? Eu vou reclassificar para o resultado do período ou transferir para o lucro acumulado, se exigido por outro pronunciamento técnico, né, do CPC, os valores reconhecidos em outros resultados abrangentes em relação a controlado, tá? Eu vou precisar o quê? Reconhecer qualquer diferença resultante como perda ou ganho de resultado do período atribuível à controladora. Então, quando que eu vou precisar baixar, reconhecer e reclassificar? Quando eu perder o controle de um investimento, de uma controlada, tá bom? Então, agora os itens que devem ser contabilizados como uma única transação nos acordos múltiplos, né? Então, o que são acordos múltiplos? Geralmente, né, eles vão acontecer o quê? Na mesma época e com reflexos mútuos. Então, eu tenho acordos ou transações que podem acontecer no mesmo tempo. E o que pode ser contabilizado como uma única transação? Eles também formam uma única transação destinada a obter um efeito comercial geral. Ou seja, deliberadamente eu espero um efeito comercial por celebrar acordos na mesma época. A ocorrência de acordo depende da ocorrência de pelo menos outro acordo. Então, para que um acordo aconteça, eu preciso que outro também aconteça. Vamos pensar aqui, ó. Um acordo considerado individualmente não se justifica do ponto de vista econômico, mas se justifica do ponto de vista econômico quando considerado em conjunto. Vamos trazer um exemplo aqui. Eu tenho uma alienação de ação com preço abaixo do mercado. Contudo, esse valor que está abaixo é compensado pela alienação subsequente com preço acima do valor de mercado. Ou seja, esses são itens que são acordos múltiplos que têm efeitos comerciais e que muitas vezes o entendimento, né, a ocorrência de um acordo depende da celebração de outro acordo
e que acontecem na mesma época e com efeitos mútuos, tá bom? Tá, agora que nós trabalhamos um pouquinho das especificações que o pronunciamento técnico, né, CPC 36 traz, nós precisamos adentrar um pouquinho mais no processo de consolidação e nas normas que envolvem a consolidação das demonstrações contábeis, né? Então, quando que se deve elaborar as demonstrações consolidadas? Vocês sabem isso, né? Então, tem algumas regras para que isso aconteça, tá? Então, demonstração consolidada. Quando que é? Companhia de capital aberto que possui 30% do seu patrimônio representado por investimento em coligado ou controlado. E o que mais que a gente precisa saber? Essas demonstrações, elas são elaboradas ao final de cada exercício social. E o que é consolidar? A gente precisa consolidar o balanço patrimonial, DRE, e a demonstração do fluxo de caixa. Então, são 3 demonstrativos contábeis que eles devem ser unificado, pensando, lógico, nas operações mútuas, para que se possa ser consolidado e ter um entendimento do que está acontecendo a nível de grupo, tá bom? E lembrar sempre que são companhias de capital aberto, com 30% de PL representado por investimentos, né? Coligado ou controlado. Então, a gente está falando que é a empresa que detém o controle, que detém do grupo, tá? Então, vamos lá, um pouquinho mais das normas, né? O que excluir dessas demonstrações. Então, a gente falou bastante até agora que essas consolidações, elas têm por objetivo, né, reunir, integrar para que a gente possa elaborar demonstrativos que possam ser, por exemplo, melhor interpretados. Contudo, nós precisamos saber o que é preciso ser excluído. Para isso, a gente vai ver na norma, né? Então, o que a gente vai excluir? As participações de uma sociedade em outra. O saldo de contas entre as sociedades. Lembra daquele exemplo do carro entre pai e filho? E daquela empresa que uma tem contas a receber, outra contas a pagar entre elas mesmas? Então, esse tipo de saldo precisa ser eliminado. A mesma coisa com investimentos, tá? Eles precisam ser eliminados. Outra coisa, o que excluir? As parcelas do resultado do exercício, lucros ou prejuízos acumulados, custos de estoque ou ativo não circulante que corresponderem a resultados ainda não realizados de negócios entre sociedades. Então, nós estamos falando de resultados não realizados, a gente trabalhou um pouquinho disso na unidade anterior, e também porque ela envolve o quê? Operações entre as sociedades e não terceiros, né? É preciso também destacar a participação dos acionistas não controladores do patrimônio líquido e no lucro do exercício deve ser destacada, né, no balanço e na DRE. A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada que não for absorvida na consolidação, né? Então, eu tenho um investimento que não foi absorvida na consolidação. Ela deve ser mantida no ativo não circulante com dedução da provisão adequada das perdas já comprovada e deve constar aonde? Nota explicativa, tá bom? Outra etapa desse pronunciamento vai falar sobre o valor da participação, né? Que exceder do custo de aquisição constituirá parcela destacada nos resultados de exercício futuro. Então, quando eu tenho um resultado, né, um valor de participação maior que o da aquisição, ela vai para o resultado até que fique comprovada a existência de ganho efetivo. As sociedades controladas, cujo exercício termine mais 60 dias antes do encerramento do exercício da companhia, as demonstrações financeiras extraordinárias devem ser compreendidas, ou seja, quando o exercício social termina, antes da data de encerramento, é preciso demonstrações financeiras extraordinárias. Então, basicamente, muito dessa norma, né, sobre a exclusão para esse lançamento e para elaboração de demonstrações consolidadas envolve essa eliminação de saldos. Por isso que a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre esses exemplos, né? E quais são os procedimentos para elaborar, então, essas demonstrações contábeis? Vamos lá, eu vou excluir os saldos de qualquer contas ativas e passivas que envolvam o quê? Transações entre
as sociedades, tá? Então, sociedades que estão envolvidas nessa consolidação. Os saldos devem ser eliminados quando for entre essas próprias sociedades. Eliminar o quê? Lucro não realizado. Lembra que a gente viu na unidade 3, aquele que não envolveu terceiros ainda, né? Que esteja incluindo no resultado ou no patrimônio líquido da controladora e correspondido por inclusão no balanço patrimonial da controlada. Isso precisa ser eliminado. Eliminar também o quê? Os resultados dos encargos de tributos correspondentes ao lucro não realizado, apresentando o quê? No ativo circulante realizável no longo prazo, tributos diferidos no balanço patrimonial. Então, no processo de consolidação, não pode ser efetuada a compensação de qualquer ativo ou passivo pela dedução de outros, tá? Sem que tenha uma norma ou um direito, enfim, que faça essa compensação, tá bom? E o que deve constar nas notas explicativas, né? É bom saber que as notas explicativas têm essa finalidade, né, de mostrar informações que não estão, às vezes, evidenciadas ou não podem ser claramente, né, identificadas naqueles números, e para que o usuário daquela informação possa ler, interpretar e compreender melhor aquele demonstrativo contábil. Então, nesse sentido, o que precisa estar nas notas explicativas? Quais foram os critérios utilizados na consolidação? Quais contas foram excluídas, tá? Então, se você realizou a exclusão para elaborar a consolidação da demonstração, isso precisa estar especificado na nota explicativa. Vamos ver o que mais que precisa estar na nota explicativa? Eventos que ocorrem após o encerramento social, né? E possam ter efeitos significativos sobre todo esse resultado futuro que envolve essa empresa. Então, o que precisa também estar nas notas explicativas? Efeitos nos elementos de patrimônio e resultado, da aquisição ou venda, né, de sociedade controlada, no decorrer do exercício social, assim como também a inserção de controlada no processo de consolidação para fins de comparabilidade. O que mais que precisa estar nessas notas explicativas? Eventos que ocasionaram diferença entre os montantes do patrimônio líquido e do lucro líquido, ou prejuízo, em confronto com os correspondentes montantes do patrimônio líquido e lucro líquido ou prejuízo. Então, as demonstrações contábeis, elas vão esclarecer quais foram os efeitos e os eventos que possam ter ocorrido, para que se entenda um pouco melhor todo o processo de consolidação, tá bom? Então, vamos lá. Um pouquinho mais sobre esses processos, né, de consolidação. Qual vai ser o efeito da consolidação? Quando eu falo que eu vou agregar, que eu vou reunir demonstrativos contábeis, eu não estou falando, por exemplo, que a apuração do imposto de renda e de tributos serão computados, calculados em conjunto. Toda essa parte de tributação, enfim, será realizada individualmente, e não terá efeito também, não irá afetar, por exemplo, os dividendos, né? Você não calcula dividendos após a consolidação. Bem como, por exemplo, se uma teve lucro e a outra teve prejuízo, né? Isso não vai afetar, por exemplo, a distribuição de lucro de uma empresa que tem obtido lucro por conta do prejuízo de uma outra empresa do mesmo grupo. Ou seja, os impostos, por exemplo, continuam sendo calculados separadamente, bem como os dividendos de cada entidade, né, são calculados separadamente e não sobre o lucro consolidado do grupo. Então, isso é bem interessante. Embora se realize a consolidação, não é a base de cálculo para tributos ou dividendos, por exemplo, né? E por que eu faço, então, essa consolidação? Para que eu possa realizar uma análise mais criteriosa a respeito dos diferentes indicadores. Então, pensa, eu tenho diferentes empresas com diferentes tamanhos de faturamento, diferentes tamanhos de lucro, mas e no conjunto, considerando que eles são um grupo, como que eles estão, né? Então, é a consolidação que vai me dar essa informação. Como é que cada parte dessa empresa forma um grupo, né? Considerando que cada empresa tem uma situação financeira, uma situação econômica e patrimonial própria, o grupo está de que maneira? Essas informações vão permitir essa análise, tá bom? Então, como que eu vou operacionalizar a consolidação das demonstrações contábeis?
Então, aqui a gente vai começar no processo de elaboração dessa consolidação mesmo e o conhecimento desses papéis de trabalho, ou seja, quais são os procedimentos que operacionalizam toda a consolidação. Então, aqui eu tenho um exemplo de papel de trabalho para a consolidação de um balanço patrimonial. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma controlada, um controlador e uma controlada, A e B. Então, eu vou ter aqui as contas do ativo e do passivo. Aqui eu vou ter o quê? Os saldos da controlada, da controladora e da controlada. E essa coluna chamada eliminações, eu vou trazer o quê? O número do lançamento, que corresponde à conta, né, o lançamento. E eu vou especificar se eu vou lançar a débito ou a crédito o valor que eu quero eliminar. E ao final eu vou ter o quê? Um saldo consolidado, em que eu vou somar o ativo, por exemplo, o caixa da controladora A, da controlada B, eu excluo todas as eliminações previstas e eu chego a um saldo consolidado, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui um exemplo de uma consolidação e que se elimina um saldo de venda, né? Então, vamos imaginar que nós temos a empresa alfa e a empresa beta. O que aconteceu nessa história dessas duas empresas, né? A alfa vai vender 100% do seu estoque a preço de custo para a beta a R$500. A alfa tinha R$500 que vendeu para a beta, né? O que aconteceu com a beta? A beta não vendeu os produtos de alfa, ela não realizou o lucro não realizado. Contabilmente, o que acontece? Para a alfa, eu tenho um aumento do direito a receber, porque eu vendi, eu tenho contas a receber de beta, e a redução no custo no meu estoque, né? Então, se você for ver aqui, ó, eu tenho um crédito na minha, ó, tem uma venda, eu tenho um débito no meu ativo e um crédito lá no meu DRE, né? Tem uma baixa de mercadoria, o CMV. O que isso quer dizer? Que eu fui lá para o meu resultado e que esse aqui saiu do meu estoque. Isso aqui foi lá para o meu resultado e isso aqui entra no meu contas a receber. Isso é uma transação com beta, da qual ela tem 100%, né? Vendeu esse 100% desse estoque. O que acontece com beta? Aqui é o registro, né, no diário de beta. Tem um aumento do estoque, né? Estoque de mercadoria e das obrigações, ou seja, eu tenho uma contas a pagar referente a esse contas a receber de alfa. Tudo isso de um valor de um não realizado, né, de um produto que ainda está aqui no ativo por meio do estoque em beta. Então, eu vou precisar eliminar o saldo de clientes e fornecedores, que são operação mútuas. Lembra que nós falamos um pouquinho sobre as operações mútuas, naquele exemplo do carro, naquele exemplo mais empresarial, né? Então, no momento em que eu realizar a consolidação de quem? Da controladora alfa e controladora beta. O que eu vou ter que considerar? A operação mútua. Então, qual a operação mútua? Eu tenho R$500 a receber e de alfa tem R$500 a receber e beta tem R$500 a pagar para fornecedor. Então, quando efetivamente se realizar esse pagamento, vai haver apenas uma transferência, né? Não uma mudança na riqueza. O que eu faço? Lançamentos contábeis, a débito e a crédito para realizar um saldo consolidado zerado, tá bom? Então, eu vou fazer lançamentos trocados, né? Débito em fornecedores e crédito em clientes, tá bom? Agora, eu vou precisar o quê? Eliminar o saldo com receita. Agora, eu estou falando do quê? Da demonstração de resultado de exercício consolidado de alfa e de beta. Como que eu vou fazer isso, né? Lembra que quando alfa vendeu para beta, eu tive uma receita de mercadoria. Ao mesmo tempo em que eu vou precisar o quê? Baixar esse valor para zerar o saldo consolidado. Eu também vou precisar baixar o valor do quê? De
custo de mercadoria vendida. Tudo isso na empresa alfa. Isso porque quando a alfa vende a mercadoria para a beta, ela gera um contas a receber, ela gera uma receita que vai para o DRE e uma baixa de estoque por meio do CMV, tá bom? Agora a gente vai fazer um outro exemplo aqui, que vai mostrar como que acontece a eliminação do saldo de investimento, que envolve, né, uma controlada, por exemplo, uma controladora, em que há um movimento, né, de caixa para investimento, mas que passa a ser necessário também a eliminação. Então vamos lá dar uma olhadinha nesse balanço patrimonial para que a gente possa entender como que isso acontece. Então eu tenho um balanço patrimonial da controladora alfa. E vamos imaginar que essa empresa alfa, ela vai investir R$800 numa empresa chamada Beta. A Beta, ela é formada 100% por esse capital investido de alfa. Então, alfa é quem investe e quem possui 100% do investimento em B. Aonde vai ter registrado esse investimento? Ativo não circulante, conta investimentos, valor de R$800. Isso aqui é o valor de beta, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que acontece. Daí, o que acontece no balanço patrimonial de beta? O capital de R$800, de onde veio esse capital? Veio da empresa alfa. Para onde foi esse dinheiro? Foi para o caixa. Então, ao alfa realizar um investimento em beta, esse dinheiro vai para o capital de beta e para o caixa de beta, tá bom? Então, agora nós vamos realizar a consolidação dessa demonstração contábil. Por que é necessário realizar a consolidação? Porque quando a alfa investe R$800 em beta, há uma transferência desse recurso para beta. No entanto, quando eu penso no conjunto alfa e beta, não houve um aumento de riqueza, apenas uma transferência da posse sobre esses R$800, tá? Então, quando eu considero o papel de trabalho para a consolidação, eu vou precisar eliminar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho o quê? Consolidação do balanço patrimonial. Aqui eu vou trabalhar com a alfa e a beta, porque são empresas do mesmo grupo. Aqui eu vou ter as contas, aqui eu vou ter alfa e beta. Lembra que eu falei que R$800 ia para o caixa de beta? Eu não preciso excluir, porque esses R$800 existem, né? Pode observar aqui, ó, 800 mais 200 vai dar o saldo consolidado de 1.000. Contudo, eu vou precisar eliminar o quê? Os investimentos e o capital social, tá bom? Ó, esse com esse, opa, é isso, tá bom? Esse com esse. Então, eu elimino o investimento aqui de alfa. Eu elimino o capital social de beta, porque ela é uma transferência, mas eu preciso somar o caixa, pois esse valor realmente está disponível, né? Se eu excluísse, eu iria diminuir, eu iria gerar uma informação incorreta a respeito da situação dessa empresa. Bom, agora com esse exemplo, nós finalizamos os procedimentos do entendimento de como deve ser realizado o processo de consolidação dessas demonstrações contábeis, né? Então, o que nós conseguimos ver nessa unidade 4, né? Que é uma técnica contábil que se refere a unificar as demonstrações de sociedades controladas e controladoras. Se refere também ao quê? A agregação de um resultado financeiro de um mesmo grupo, que eu estou vendo esse resultado como se fosse um único resultado para o grupo todo, tá? Não envolve apenas somar os resultados, mas também realizar o quê? Os ajustes. Então, eu devo ajustar aquelas operações que são mútuas, eliminando aquelas que não vão mudar a riqueza do grupo, tá bom? Bom, então essa foi a unidade 4 de consolidação das demonstrações contábeis. Muito obrigada!